É um dos pontos mais importantes da indústria de Portugal. Está a chegar, Marcelo Rebelo de Sousa está a chegar nesta altura. O Presidente da República chega agora a Leiria. Ela está a chegar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a cumprimentar o Presidente da Câmara de Leiria e a Ministra da Administração Interna. Cumprimentar também os responsáveis pelo Serviço de Proteção Civil, todos os operacionais que têm estado no terreno. De facto, a chegada do Presidente da República que vem ver como está a Leiria, também os vereadores todos aqui da Câmara Municipal de Leiria. Foi um trabalho no jardim. Todas as árvores de poste caíram, quer na zona da cidade, quer junto ao rio. Houve uma operação de limpeza grande. As árvores em frente à Câmara também foram à vida. O terminal rodoviário, que é o centro nevrálgico do transporte, vamos passar só para... tivemos que fazer já uma intervenção, contratar tendas para Não tem importância. Para começar a fazer a montagem do transporte e o principal problema é a reposição de energia. Não há um prazo definido e o nível, nível de ansiedade. Sim. Há pessoas que não estão energia, 2 dias sem tomar banho, 3 dias sem poder cozinhar, situação dramática. E, portanto, tem ideia quantas pessoas estarão a ser atingidas? Leiria tem 130 mil habitantes. A cidade, que é o único sítio onde foi colocado um posto, uma subestação móvel, é capaz de alimentar para aí 30, 40 mil pessoas. Portanto, tem então ficam 80 mil ou 90 mil. Muito mais. E fala-se que há mais de 200 mil pessoas sem eletricidade, grande parte está em Leiria. E as comunicações telefónicas, como é que têm sido? Melhoraram, tem vindo a melhorar. Pronto, eu tive dificuldades no caminho, intermitências constantes. Também eu tive dificuldades. Não foi? Foi. Começámos a ter dificuldades as aí a telecomunicações é um problema. 30 quilómetros. Há um fenómeno. E água? Como é que... água sem eletricidade também não chega. Não chega a casa das pessoas por causa das subestações que precisam de eletricidade. E depois há uma temos coisa que tem que falar às pessoas, que é o consumo de água num período de arrojistamento, não é? Há um excesso de consumo na fase de arranque que faz com que os depósitos não fiquem estáveis e, portanto, também temos esse problema. Mas o principal aqui é retomar a eletricidade. A eletricidade, não é? Mas não lhe dão um prazo? 24 horas? Não. Por aquilo que me parece, sim, a intervenção é muito mais complexa do que se possa imaginar, mas ninguém consegue explicar que complexidade é que é. Também não percebo nada de eletricidade, não é? Agora, quando olho para uma torre de muita alta tensão, percebo que é uma infraestrutura que não se resolve em semanas nem em meses. Mas também se percebe também me parece que há soluções. A previsibilidade exata da possibilidade de recuperação integral neste momento não se tem. Ainda não se tem. Dada a Mas sabe que isso é a sensação que se tem à medida que se olha para o panorama global, e daí a lógica do estado de calamidade, é que os prejuízos são muito superiores àquilo que parecia no primeiro momento. Porque se trata de estruturas, ou estruturas, ou obras que foram atingidas, ou atividades produtivas, ou a vida das pessoas, em que o refazer, aliás, dizia-me isso pelo telefone, tinha aqui projetos que estavam muito avançados e voltaram a estaca zero. Nós temos todas as obras que a Câmara tem em curso, do PRR, nomeadamente nas escolas. É uma legislatura praticamente para fazer isso. Não retomar a reconstrução, não, já estamos preparados que o nosso mandato e as nossas prioridades estão totalmente vão ser todas dominadas não há dúvida que na declaração do estado de calamidade pesou imenso a decisão, pesou o ter-se compreendido a dimensão que no início das tarefas, sobretudo de reconstrução. Muito significativo, mas depois a dimensão dos estragos e a dimensão estruturas que é preciso refazer, os projetos que é preciso relançar. Isso foi determinante. Eu estava no terreno quando havia, na primeira hora, pedido logo o estado de calamidade, percebi a dimensão do problema.
É verdade. Isso é verdade, foi a única pessoa que pediu naquele dia. E percebi que estávamos É numa verdade. bolha, mas Isso é pronto, verdade. antes, Foi a antes única tarde pessoa. do que não aparecer. Isso é verdade. Mas, Também é verdade e que há um foi, passo- foi Também a zona mais atingida. Pois, Mais rapidamente e mais intensamente atingida. Disseram-me agora, hoje à tarde, que em Sor chegou a haver ventos de 208, 210 km por hora. Sor foi o É local, porque é muito- o local muito exposta, onde é muito exposta. o ciclone foi mais intenso. Mas 200 e tal quilómetros por hora é impensável, não é uma coisa de uma dimensão. Não, é ver o que aconteceu na base aérea, não é? Claro. Como é que é Depois- possível aeronaves que custam fortunas serem atingidas por portões de hangares e ficarem seriamente danificadas? vamos ali ao terminal rodoviário. É impensável, é imprevisível. Neste momento vamos ao terminal rodoviário. Sr. Presidente, mas há unidades fabris que ficaram completamente destruídas. Toda a massa industrial aqui de Leiria Eu sei. está reduzida a zero. Marinha Grande, quer dizer. Exatamente. Eu sei. Eu sei, neste momento mesmo. Centenas e centenas de pessoas. Neste momento, a colaboração entre as Forças Armadas e a Proteção Civil está particularmente focada no Distrito de Leiria. Está. Quer no abastecimento de aeronaves, quer no fornecimento de energia elétrica, quer em situações de desobstrução de vias, quer em atividades produtivas, quer em alojamento sem alimentação, alojamento com alimentação. Tem vários polos, mas para já, essencialmente concentrados aqui na região. O que sente. Sem acesso à linha 112. Essa é uma das necessidades fundamentais, porque, por isso eu dizia, as comunicações são imprescindíveis. A 112 porque é uma comunicação de urgência, não é? Ou de emergência mesmo. Acha que Continua. uma resposta do Poder Central às populações da região centro? É o seguinte, em termos de futuro, é evidente que a noção que se está a ter é que isto tem uma dimensão tal, e daí a declaração de estado de calamidade, que o Poder Central imediatamente tem contactado a União Europeia para recorrer ao que há de fundos possíveis para esta situação de emergência. Quer no quadro dos fundos de coesão, quer no quadro do PRR, quer no refazer tudo para além do que já estava pensado da programação do PRR, mas depois o concluir que isto vai ser um esforço muito mais longo do que se pensava. Quer dizer, Mas pode-se prometer às pessoas que vai haver, de facto, situações de exceção para reconstruir isto rapidamente? Porque a verdade é que nós vemos isso, por exemplo, nos incêndios. Há muitas promessas e depois demora-se 1 ano, 2 anos a legalizar, 2 anos a conseguir reconstruir. Estas pessoas não podem esperar, não têm, as fábricas estão... Mas esse é um dos desafios. Eu que já sou velhinho nestas aventuras de realmente situações complicadas, lembro de 2017 e como depois houve várias onde a recuperação foi mais rápida, foi o caso nomeadamente dos incêndios de outubro, mas onde foi menos rápida e mais demorada e mais penosa, os incêndios de junho. E portanto aí demorou muito tempo a capacidade de resposta a aparecer. Temos melhorado em termos da proteção civil, O suficiente. mas atenção, na proteção civil, quando eu fui lá anteontem, e tive a noção, era fim de tarde, começo da noite, o Sr. Primeiro-Ministro tinha estado antes com a Sra. Ministra, depois estive com a Sra. Ministra, era fim de tarde, começo da noite. Eu tive a noção exata de que era de uma dimensão enorme, porque diziam, comparável com isto só 2011. Ora, eu lembro de 2011, não foi comparável com isto. Passaram 15 anos e não Mas há, perdia 15 anos. mas há muitas Como é que pessoas... esta foi a tempestade mais forte desde que há registros? Era difícil, é certo, prever uma situação destas, mas as pessoas precisam de respostas agora. Tem atrás de si o Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, visivelmente Eu sei, emocionado. eu sei. São as pessoas que estão mais próximas da população. Estas pessoas precisam de uma resposta agora. Que resposta é que podem ter agora? Mas o estado de calamidade permite isso mesmo. Agora é preciso que
na colaboração entre autarcas e poder a nível nacional, se faça um levantamento com prioridades temporais. O que é urgentíssimo? Portanto, há uma coisa que é urgentíssima, é vir a eletricidade. É urgentíssimo. Mas só Leiria cidade é que tem luz, o resto não tem aqui à volta. Nada tem luz, nada tem água. O sentido Figueiró dos Vinhos não tem luz. É urgentíssimo haver água. Isso são prioridades. Mas depois, a juntar a isso, que é o essencial para as pessoas, é depois tudo o que é preciso refazer em termos de estrutura. E o que podia ter As pessoas não conseguem. Da dimensão dos estragos, da dimensão da recuperação, qual é que foi a dimensão da prevenção? O que é que mudou? Falava de 2017, o que é que mudou em termos de proteção civil, em termos de proteção das pessoas? Porquê é que as pessoas ficam incontactáveis? Ora bom, a prevenção, eu acho que a proteção civil melhorou imensíssimo. Quer dizer, durante semanas esteve a prevenir. E durante semanas, ainda por cima, isto é um processo cumulativo. Quer dizer, chove o que chove, há um tempo muito longo. Os ventos foram previstos e foram avisados. Não é um problema de prevenção, é um problema de estruturas, umas mais recentes, outras mais antigas, que se chegou à conclusão que não aguentam este tipo de... Ó, Sr. Presidente, mas temos aqui um problema. Tu vais ter que te mexer. Vou ter que mexer. Pontes históricas caíram, outras são mais recentes. Estruturas, como o terminal rodoviário, fortemente recentes. Telhados de escolas, instalações de fábricas que têm décadas. Comunicações, que umas são antigas, outras são mais recentes. Está visto que há uma desatualização em termos de estruturas. Mas sabe que esse é um problema, que nós vemos quando há estas tragédias, mas é um problema que eu vejo também noutros países europeus. Por exemplo, a Alemanha lançou agora um grande plano para refazer as vias de comunicação, porque já não se investia em vias de comunicação na Alemanha para aí há 30 ou 40 anos. Sr. Presidente, as casas estão sem teto. As casas estão sem teto. Há muitas casas sem teto. Vai voltar a chover, vai voltar a vir vento, as estruturas estão instáveis, as pessoas têm medo. O que é que se diz a estas pessoas? Bom, diz a essas pessoas é que está a ser feito tudo e tem que ser feito ainda mais para dar condições mínimas de alojamento, para encontrar resposta àquilo que é básico. A eletricidade é básica, a água é básica, as comunicações são básicas e isso é uma prioridade e ainda por cima, com um processo que não para. O que é que se vai fazer no domingo, Sr. Presidente? Vejam bem isto. É que é um processo que não terminou. Este processo continua a chover, não se sabe por quanto tempo, podem regressar ventos, vai haver, inevitavelmente, riscos de inundação nas bacias hidrográficas por causa do caudal dos rios, que vêm, os mais importantes, todos de Espanha, e onde chove também torrencialmente. Quase que é possível prever e prevenir inundações, algumas já começaram, até em municípios que teoricamente não eram cobertos pelo estado de calamidade, como a Cáceres do Sal. Quer dizer, é o ter de defrontar problemas fundamentais da vida do dia-a-dia das pessoas, com o processo a continuar. Não há assim um momento em que para o processo. Olha, agora, mas como é que vamos fazer no domingo? As pessoas devem ficar onde no domingo se houver ventos? Vão ficar nas suas casas sem telhados? É porque o problema é esse. As pessoas não têm telhados, as pessoas não têm estruturas frágeis, estão em risco. Eu penso que se houver a confirmação com a aproximação de domingo, se amanhã se verificar que há uma confirmação do agravamento da situação, pois é evidente que aí proteção civil significa, em colaboração com os autarcas já estão estourados e já estão esgotados e com as estruturas autárquicas, tentar pôr a salvo o maior número de pessoas. Mas não é uma operação que já devia ter começado. Nós, fora de Leiria, está de facto tudo fantástico, muito rápido em Leiria, mas fora de Leiria o que encontramos é absolutamente assustador. Não é preciso sair da cidade também, mais gente, os militares, seja quem for, o que houver no país. Basta ver as imagens na televisão para ter a noção exata de como preocupante é. Portugal é um país impreparado para estas emergências, Presidente? Qualquer país é impreparado para uma coisa dessas. Nos Estados Unidos da América ou no Canadá, quando acontece isto, veem
com furacões Portugal, e outras Sr. Presidente. situações, no caso português, obviamente ninguém esperava uma situação destas, supondo que a última se verificou há 15 anos, mas eu acho que esta não tem comparação, é muito mais grave. Mas o Estado falhou, Sr. Presidente. O Estado falhou a proteger as pessoas. O problema é o seguinte, como é que se protege relativamente a uma circunstância que não ocorreu, ou se ocorreu alguma vez, foi há 15 anos, há 20 Mas anos? passaram 3 dias, Sr. Presidente. Nós estamos com o povo. O povo, de facto, chora desalmadamente. Não tem casa, tem estruturas a cair, há riscos iminentes. Continua o mau tempo, não há respostas, não há meios, não se vê meios em lado nenhum fora da cidade de Leiria. Mas isso é que é a responsabilidade das entidades públicas agora pôr de pé, enquanto vão acompanhando este processo que não terminou, pôr de pé uma resposta. Mobilizar fundos, ajudar as câmaras, porque o poder local é aquele que é mais próximo e que tem melhores condições para agir, dar meios ao poder local e retirar nas próximas noites as pessoas de casa. Não, é claro que aí está, aí por exemplo eu citei que é um dos pontos em que as Forças Armadas podem ajudar, porque têm estruturas para isso. Porquê é que ainda não estão cá, Sr. Presidente? Não, já estão. Ainda poucas, ainda não os vimos. Estão a arrancar, passaram 3 dias, as pessoas... Há 3 dias que nem sequer têm luz. As Forças Armadas fizeram o acordo com a Proteção Civil ontem e estão agora a arrancar para situações de alojamento e com alimentação e sem alimentação. E vai ter que ser montado esse sistema. Lembram-se como, noutras circunstâncias, demorou muito mais tempo a fazer isso e era um problema menos complicado, que foi o caso dos incêndios de 2017. Caso agora também. Agora Podia ter sido mais rápido, Sr. Presidente. Podia ter sido mais rápido, isto é, para sermos sinceros, não houve a noção, aqui em Leiria houve imediatamente, mas não houve a noção. Falta sempre essa falta de noção aos políticos de Lisboa para o interior do país e para as outras cidades. É isso, não houve a noção, mas foi em Portugal, foi em Espanha, em relação ao que aconteceu no sul de Espanha, 2 vezes ou 3 vezes, foi em países como os Estados da América ou o Canadá, que são muito preparados, que têm dessas circunstâncias e depois a capacidade de resposta não corresponde. Não houve, de facto, a noção exata no dia 28. Porque não vieram cá, Sr. Presidente, porque nós chegámos aqui e tivemos todos a noção imediata. Não houve exata noção da dimensão, porque a dimensão, aquilo que começou focado em um município, 2 municípios, 3 municípios, 4 municípios, eu lembro no próprio dia 28 que me falavam do número muito pequeno de municípios a ser abrangido pelo estado de calamidade. Quando estive na Proteção Civil, dizia-me, isto de facto está concentrado em meia dúzia ou máximo uma dúzia de municípios. E depois descobriu-se que era 5 vezes isso, no mínimo. Mas demorou-se muito a descobrir, Sr. Presidente. Mas estou a dizer que a visão que havia de quem dava informação sobre a extensão do fenómeno, ao começo da noite de dia 28, era uma. Na manhã de dia 29 era 4 vezes maior ou 5 vezes maior. Mas se estivessem aqui na manhã dia 28, percebiam a noção. Esse é que é o velho problema. Mas a Proteção Civil, teoricamente, tinha que ter a noção exata, porque estava em contato com os autarcas e tinha a cobertura. Simplesmente o que fazia era uma avaliação, que era uma avaliação que se descobriu depois que era aquém do que estava a acontecer, porque o que estava a acontecer continuava a acontecer. É o problema dos processos cumulativos, é que aquilo que está grave numa altura passa a estar muito mais grave, é um fenómeno de aceleração. E a capacidade de resposta em relação a essa aceleração, depois também acontece o seguinte, eu estou à vontade para falar nisso. Foi tomada uma decisão, foi os políticos não deviam ir para o terreno. E quando foi tomada essa decisão... E concordou com ela? Eu não. Como sabem... Não porque, mas respeitei, porque eu respeito as regras, eu respeitei, porque eu só vim hoje precisamente por causa disso, porque eu fiquei atacadíssimo em 2017, 2018, até que em 2019 disseram, não pode ser, eles só prejudicam os políticos no terreno. E eu dizia, mas como é que prejudicam? Se eles não estão lá, ficam os autarcas sozinhos. Ainda bem que vai surgir. Não, depois vieram
Olha, o Sr. Presidente é testemunha. Falámos e disse o Presidente, porque é que não vai esta noite? Eu disse, eu por mim ia, mas vou violar uma regra que existe. Eu acho que deve... Mas a regra... O Estado sabe, depois avançou o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra, e depois avançaram outros ministros, e a certa altura eu disse, bom, embora estando em risco de violar a regra, eu acho que devo ir para o terreno, porque se não se vai para o terreno é muito difícil. Duas coisas. Primeiro, ter a noção exata do que se passa. Segundo, dar esperança às pessoas. A própria presença dos responsáveis é um fator de esperança e de confiança. Se não estão, porque os técnicos dizem que não devem estar até terminarem as intervenções técnicas, o que é que as pessoas pensam? Lá estão eles em Lisboa, no quente do sofá, a ver a televisão, em vez de virem cá ver o que estamos a viver. Mas o que pensam aqui as pessoas, Sr. Presidente, é que eles estão lá no quente do sofá em Lisboa e eles aqui não têm casa, não têm teto, não têm luz, não têm água. Há 3 dias que não conseguem sequer fazer uma refeição, Sr. Presidente. Espero que para o futuro seja revogada essa diretiva ou essa orientação, que é políticos, nomeadamente políticos e executivos, não devem ir para o terreno no minuto seguinte, já não digo no minuto anterior, ou no minuto exato em que começa o problema. Porque é evidente que devem. Outra coisa, para além das consequências, obviamente, eu diria quase catastróficas, que aconteceram a muitas pessoas, com destruição de bens e propriedades, tem a ver também com o comportamento das pessoas. Temos visto corridas aos supermercados, aos postos... Não, mas isso depois é por isso não é há que haver aqui uma certa cultura de educação de como gerir as emoções e as reações em eventos desta natureza. Mas eu vou dizer o seguinte, que de uma maneira geral a população portou-se de uma forma civicamente impecável. Porquê? Porque aquilo que aconteceu ultrapassou, mesmo que tinha sido prevenido, ou tinha sido previsto, ou tinha sido anunciado. E, portanto, as pessoas foram apanhadas em contrapé e imediatamente ficaram um fenómeno coletivo, de massas natural, ficaram da preocupação, passaram para, em algum caso, a perturbação, a desorientação e a precipitação. Esse era o pânico. Ora, perante isso, houve, da parte dos autarcas, um papel educativo, pedagógico fundamental, e a população teve coisas espantosas. Por exemplo, percebeu que devia ficar em casa em certas circunstâncias, mesmo em condições precárias, percebeu que havia certo tipo de condutas que não devia dar. Perceberam as instituições que deviam fechar ou deviam reagir de uma determinada maneira. Quer dizer, as pessoas reajustaram a sua vida, o mais possível, dir-me-á, mas ficaram apanicadas. Ficaram um bocado apanicadas, sobretudo quando pensaram, se isto continua e continua por muito tempo e continua com muita gravidade, eu preciso ter alguns bens em casa, eu preciso ir comprar isto, aquilo, aquilo. Bom, felizmente... Até porque há 3 dias que não conseguem cozinhar, têm que ter bens em casa. Não é isso. Exatamente, há 3 dias que não cozinham, comem enlatados. Mas é que não é só isso, e têm de ter, e depois ficam a pensar, depois se esgotam os enlatados, e depois se esgota aquele produto. Bom, isso aí acontece, mas acontece nas sociedades mais sofisticadas do mundo. Eu acho que os portugueses, apesar de tudo, manifestaram um bom senso e uma capacidade de resistência, porque este inverno, e em particular as últimas semanas, têm sido anomalamente punitivas do ponto de vista meteorológico. E acha que as pessoas estão melhor nesse aspecto do que estavam, por exemplo, em 2017? Ainda assim houve vítimas mortais, mas não podemos comparar. Não há comparação, por exemplo, as vítimas mortais que houve noutras circunstâncias derivaram de as pessoas terem emocionalmente reagido de uma forma que as colocou em situações de risco. Aqui foram apanhadas por um azar terrível, foram apanhadas em 2 ou 3 situações dessas, mas no que dependeu delas atuaram com muito bom senso. Sr. Presidente, eu insisto. Evitaram situações de risco.
Sr. Presidente, eu insisto, as pessoas de facto são extremamente solidárias, tem sido notável até o apoio das comunidades, dos vizinhos, mas sentem exatamente isso, sentem que são solidários entre eles e que o Estado e que os governantes e que os políticos lhes voltam a falhar. Mas está a ver, hoje aquilo que me disse o Sr. Primeiro-Ministro é que o Sr. Ministro da Economia está a percorrer algumas das áreas, são muito vastas, não é? O Sr. Ministro da Presidência também está a percorrer. Há secretários de Estado, como o da Proteção Civil, que têm estado permanentemente no terreno. Isto é uma mancha muito maior do que as calamidades que tivemos nos últimos anos. Mesmo naquela mancha do incêndio de outubro de 2017, que foi uma parte da região centro, foram Pedrógão. municípios. Não, Pedrógão foi a primeira, foi antes. Bom, a mancha seguinte foi muito maior. Não há comparação com a área que é agora atingida. Nem com a tempestade Leslie. Nem com a tempestade Leslie. Não. Nem com essa tempestade. Não há comparação. As pessoas fazem comparações, mas aqui foi na intensidade, na extensão territorial e nos prejuízos provocados, foi de facto diferente, para pior, daquilo que nós conhecemos da última década. Como é que viu o vídeo do Leitão Amaro, do Sr. Ministro? Como é que viu? Não viu esse vídeo? Não vi. Quase promocional. Como é que viu? Outra frente também difícil foi ir a um funeral de um militar que entretanto tinha morrido. Mas já lhe falaram desse vídeo? Não estou a falar da primeira vez. Não vou comentar uma coisa que não vi. Sr. Presidente da República, nós estamos em direto para o Jornal da Notícia. Vai começar agora a sua visita. O que é que está à espera de encontrar depois daquilo que viu em termos de imagens nas televisões? Aquilo que, na travessia que fiz de uma parte do centro de Leiria, isto é o centro de Leiria, demonstra muito trabalho feito da parte da Câmara e das populações, porque dá para ver as árvores que caíram, foram cortadas e tal, dá para ver o que foi destruído e está remediado, ou a que se ocorreu imediatamente, mas agora vamos ao terminal rodoviário e vamos ver realidades que não foram repostas e estamos numa situação que é privilegiada, que é à luz. E como disse o Presidente da Câmara, há luz para 30 mil ou 40 mil pessoas, não há luz para 130 mil. Aqui à volta não há luz, continua a não haver luz, só há luz na cidade. 130 mil. Portanto, o que mostra que, no fundo, estamos a falar para um país que tem luz, mas aqui, em 130 mil pessoas, só um quarto 130 mil ou pessoas sem luz é um falhanço da resposta do Estado? Essa resposta da coletividade como um todo, é evidente. Não é? Uma das coisas que vimos é que muitos dos estragos têm a ver com telhados que estavam, obviamente, em telha, mas muitos telhados também em placas de metal, na chamada placa de sanduíche. Há muito desse material espalhado e que foi muito afetado. Eu diria que, por aquilo que temos visto nos últimos dias, muitas das empresas dos armazéns foram... Sabe que estas tragédias, ou catástrofes, se quiser, ou calamidades, se quiser, põem a nu aquilo que há ao longo de décadas e em muitos casos situações muito antigas, urbanisticamente erradas, do ponto de vista de instalações industriais ou de fabris ultrapassadas, que se foi atamancando e foi mantendo e de repente vem um fenómeno com esta brutalidade e as consequências são piores precisamente nas zonas onde havia situações remendadas, aguentadas ao longo de muito tempo, e isso é posto a nu. Sr. Presidente, é um país atamancado? Foi um país atamancado, Sr. Presidente, ao longo de muitos anos? Ao longo de séculos, não é? Nós temos o seguinte, temos uma capacidade de improviso muito grande, mas, de facto, nós sabemos isso. Em termos de, por exemplo, de urbanização, sabemos, como em muitos casos as urbanizações foram feitas durante muito tempo, e
sem planeamento, planeava-se de acordo com o que era possível, foi sendo remediado e as pessoas iam vivendo, encontram um telhado assim, mantém ainda uma estrutura assada, é frágil, mas tem aguentado, vêm ventos desta natureza, vêm catástrofes desta natureza, tudo isso vai pelo ar. Sente-se triste neste fim de mandato? Sente-se triste de viver isto, Sr. Presidente? Sim, todo o mandato, ou os 2 mandatos foram marcados, de facto, por um conjunto de fenómenos anormais, mas que depararam com realidades estruturais que fizeram com que, nos casos, a prevenção fosse insuficiente, a capacidade de resposta fosse insuficiente. Melhorou-se. Para ser verdadeiro, melhorou-se é muita coisa. Mas está visto que, perante estes fenómenos e para o futuro, como eu dizia ontem, por exemplo, temos de pensar a sério em ter um fundo para calamidade. Já não devíamos ter. Já tivemos várias calamidades. Pois, mas nunca se pensou em calamidades com esta envergadura que justificassem. Tivemos os incêndios, fomos tendo vários anos. Pois foi, mas esta dimensão... Esta é especialmente maior, é de facto. Falar de muito mais... Falar provavelmente de milhões e milhões e milhões de prejuízos. Exatamente, é isso mesmo. Sr. Presidente, acho que é por outro lado. Por aqui. Vamos agora aqui ao terminal rodoviário, está onde irá Marcelo Rebelo de Sousa e também a Ministra da Administração Interna, que continua ao seu lado, também o Presidente da Câmara de Leiria, e de facto era o que nos dizia. A situação em Leiria é de facto muito mais, só vendo o drama em que vivem estas centenas e centenas de pessoas, vamos deixar só passar a Sra. Ministra também, ok, porque chegamos agora aqui ao terminal rodoviário que sofreu danos significativos. Será agora montado um outro terminal rodoviário. Presidente da República a iniciar esta visita em Leiria, a encontrar-se com o Presidente do município, Gonçalo Lopes, e com a Ministra da Administração Interna, e a começar a visitar os locais mais afetados aqui no terminal rodoviário, com o que é possível ver. Naturalmente, a noite já caiu, mas os estragos são bastante visíveis, dada a extensão desta tragédia. É uma visita que estamos a conseguir acompanhar. Marcelo Rebelo de Sousa a falar aos jornalistas, a dizer que não entende porque é que os políticos não foram mais cedo ao terreno, porque é no terreno que se consegue ver e percepcionar toda a extensão das tragédias. De resto, o Presidente da República acompanhou-nos ao longo destes 10 anos em que esteve em Belém, a ser um dos primeiros a chegar ao terreno. Agora penso que conseguimos ouvir algumas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.